que essas instituições, ou que esse ministério, tem também particularidades. Esse ministério não pode, os seus integrantes, as suas corporações, não podem fazer greve, não pode fazer passeata, não pode se sindicalizar, não pode recorrer ao Instituto do Habeas Corpus, não pode fazer nada disso. Essa instituição não pode buscar os meios da mesma forma que outras instituições podem fazê-lo. A saúde, a educação, o transporte, o meio ambiente. As instituições armadas estão, pela Constituição, vedadas a esse tipo de ação. Os seus integrantes não podem ter sequer outra profissão. O sargento só pode ser sargento, não pode ser sargento e ter outra atividade econômica. E os outros integrantes também. A Constituição, essa é uma particularidade que na época que eu examinei isso aqui nessa mesma comissão, eu digo, mas é vedado, o habeas corpus. Qualquer cidadão tem direito ao habeas corpus, qualquer um. No meio de uma confusão, qualquer um vai dizer não. Em função de risco disso ou daquilo, eu quero um habeas corpus, o juiz concede. O militar não pode ter acesso a esse direito, a esse instituto que alcança todos os brasileiros. Só é possível em regiões da Amazônia a presença do Estado brasileiro e da sociedade brasileira quando há a presença das Forças Armadas. Como é que nós vamos proteger a Amazônia se não temos vias de acesso? Nós queríamos fazer uma pequena hidrelétrica, essas PCH, lá na região de Tirióis. O Exército chegou a comprar as máquinas, os equipamentos. Agora os índios pediram para que fosse construída, que eles não têm luz. Os caciques todos me pediram, o senhor pode ajudar? Nós somos impedidos pelo IBAMA de fazer uma coisa dessa. A demarcação sem limites de terras indígenas em área de fronteiras. Eu tive a possibilidade de acompanhar, como foi o caso da Raposa Serra do Sol. Esses temas dizem respeito à defesa do país e à segurança do país. O presidente Dilma, quando veio a delegação da Alemanha, que queria discutir terras raras, para pesquisa, industrialização de terras raras, a presidente perguntou, e essas terras raras estão aonde? Eu digo, boa parte delas na Amazônia, presidente, e boa parte delas debaixo das terras indígenas. Porque os interessados nisso querem essa moratória para daqui a 50 anos, então, conversarem sobre o destino dessas riquezas do Brasil. Então são temas de alta sensibilidade. Agora queriam fazer um corredor chamado AAA, saindo da Colômbia, passando pela Venezuela e chegando no Brasil. O pretexto é um corredor ecológico. De ecológico não tem nada. Esse corredor pode ter pretexto, mas ele obedece a outros interesses. Chama AAA porque que é Atlântico, Amazônia e Andes, ou Andes, Amazônia e Atlântico. Não podemos estar de acordo com uma coisa dessa, entendeu? As áreas mais preservadas do Brasil até hoje são as áreas sob responsabilidade das Forças Armadas. Quem quiser comprovar isso pode examinar em qualquer lugar do país. Ninguém tem compromisso maior com a preservação do meio ambiente do que as instituições armadas do Brasil. Todas elas, sem exceção. Áreas verdes, áreas preservadas são essas áreas sob proteção, ou sob vigilância, ou sob cuidado das Forças Armadas. No entanto, nós sabemos que essa agenda, ela vem carregada ou acompanhada de interesses que não são apenas os ambientais. Porque essas ONGs pululam na Amazônia com tanta intensidade, com tanta desenvoltura. Eu moro em São Paulo, a poucos quilômetros do rio Tietê, sofrido, coitado, quase morto. Eu não vejo a desenvoltura na defesa de um rio que transita ali por dezenas de milhões de pessoas, com a desenvoltura dessas ONGs na Amazônia. A criação de corredores, tudo é para criar um corredor. Por que esse interesse? O financiamento externo dessas organizações não governamentais, que tem que merecer algum tipo de controle, sobre o destino dos recursos que financiam essas ONGs, principalmente as que atuam na Amazônia. Eu acho que é uma exigência que o Estado Nacional não pode protelar e nem prorrogar. Acompanhar o que é que estão fazendo mesmo. Por que tanto interesse? Não faz muito tempo não, essa questão foi resolvida agora no século XX. No começo do século XX, nós perdemos 19 mil quilômetros na questão do Pirara, porque 3 ONGs
financiadas por um governo, uma sociedade geográfica, uma sociedade religiosa, e depois não foi a ONG não, depois foi uma tropa armada mesmo, que chegou e disse, não, isso aqui é questão de litígio, depois a gente resolve. Caiu na mão de um rei europeu que pegou o que era nosso, dividiu por 2 e deu a metade para a Inglaterra, que queria ter acesso à bacia do Rio Negro. É isso, as coisas são assim.